pessoas estão enxergando quem eles são. Então não adianta você aparecer com uma camiseta, eh, ao lado da Gleisi Hoffmann, falando impeachment do Bolsonaro, e depois pagar de bolsonarista. E o pessoal do MBL? O que você tem a dizer com o pessoal do pessoal do MBL, hein, ô Cogos? Que eu vejo que eles gostam de querer tirar um sarro de você. Mas eu vi que a casa tá caindo pra eles, né? Porque ninguém mais tá caindo nas conversas deles, eles traíram o movimento do Bolsonaro, agora estão apoiando o Nunes ali. O que você tem a dizer sobre eles aí? Você quer que eu fale o que é pior que o Boulos? Pergunta o que é pior que o Boulos. O que é pior que o Boulos? MBL. O MBL. Consegue a proeza de ser pior que o Boulos. Porque é o seguinte, imagina que você tá lá na Terra-média e aparece uma horda de orcs. Orcs comunistas com a baioneta em riste querendo te matar. Você vai se defender, não vai? Exatamente. Vai colocar arqueiros nas muralhas, né? Agora, imagina que vem um cara dando tapinha nas Ô, costas. meu amigão! Falando que é seu amiguinho. Sei o quê? E depois ele se junta aos orcs comunistas pra pedir o impeachment do Aragorn. Foi exatamente isso que o MBL fez. Ele se aliou à petralhada pra pedir o impeachment do Bolsonaro. Agora que tem eleição, eles vêm pagar de aliados do Bolsonaro, vêm pagar de direitistas. Não se enganem. Eles são oportunistas. Eles não têm princípio moral. Eles nem pra se assumir de esquerda. Nessa hombridade eles têm. Eles vão com a onda. Eles não têm problema nenhum em apunhalar o Bolsonaro nas horas mais críticas, deixando com que o Lula fosse eleito, que é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Ah, mas o Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Então você critica o Bolsonaro na hora certa. Agora, deixar com que o Lula fosse eleito, ele que tá desgraçando a vida de tantas pessoas ali, isso eu não aceito. É tudo igual, que eles falam que votar nulo é tudo igual. Isso é uma imbecilidade completa. Porque só o aborto já refutaria eles. Com o Bolsonaro não ia ter um monte de assassinato de bebê no ventre. Desarmamento, que favorece bandido, saidinha de bandido. Taxas, inflação, destruição econômica. Será que essas empresas que faliram por causa da ingerência do Lula, acham que é tudo igual, Bolsonaro e Lula? Então, falar que é tudo igual é uma coisa de moleque vagabundo, sem vergonha, sem noção da realidade, que é os MAV do MBL. E você acha que eles estão se implodindo ali dentro mesmo? Você vê que tem meia dúzia de gato pingado agora do MBL, né? Os melhorzinhos já começou a sair, os caras viu e falou, pô, deixa eu sair daqui que aqui a casa tá caindo. Por que o MBL teve algum sucesso? Na época do impeachment da Dilma, 2015, Sim. as pessoas de bem se juntaram contra a Dilma. Aí viram uns moleque lá, uns 14 anos. Aí vem a maldade. Qual que era a maldade? A Dilma não tinha que cair sozinha. A Dilma é a manifestação de um sistema corrupto e imoral, que é o esquerdismo, o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo não é só a esquerda vermelha, é o socialismo fabiano também, é o PSDB, os tucanos. Ali era pra cair todo mundo, ali era pra derrubar esse sistema maldito. Aí entrou o MBL e os tucanistas de ocasião ali, oportunistas, pra falar, não, vamos derrubar a Dilma e assim libertaremos o Brasil. Então eles impediram que o movimento de contra-revolução direitista derrubasse o sistema inteiro. Eles só colocaram a Dilma como boi de piranha e acabou. E essa era a função do MBL. Aí as tias do Zap falaram, ai, que lindos jovens na política. Mas na verdade eles eram um cavalo de Troia. Eles estavam lá para garantir que o sistema sobrevivesse à queda da Dilma. Isso o Olavo de Carvalho falava. São o que tem de pior no mundo. Esse MBL aí pra mim Não desce não, Cogos? Nossa, pra mim não tem nada pior que eles. E pior que eles gostam de querer falar ainda mal de você, né? Eles tentaram, até no podcast do Vilela lá, eles tentaram armar um esqueminha pra querer te constranger. Mas eles não têm o que falar mal de mim. Ah, o Gogos é gordinho, é feinho, sei lá. Agora, não pode me chamar de bandido, não pode me chamar de corrupto, não pode me chamar de burro, não pode me chamar de ignorante, não pode me chamar de traidor. Mas eu posso chamar vocês de tudo isso. Ixi, olha, papo reto, hein? Boa. Ô, Cogos, e se você for olhar, né, eu acho que eles não vão eleger ninguém, não. Não, eles vão acabar Será elegendo que um acaba outro, elegendo mas... um outro? Não, eles vão acabar elegendo um outro, mas sem a expressividade que eles já tiveram, porque as pessoas estão enxergando quem eles são. Então não adianta você aparecer com uma camiseta ao lado da Gleisi Hoffmann, falando impeachment do Bolsonaro, e depois pagar de bolsonarista. Não adianta, o Kim Kataguiri, mandar coraçãozinho pro Xandão e depois falar contra a censura.
Não adianta fazer declarações de amor ao Alexandre de Moraes e depois falar que no Brasil as instituições não estão sendo respeitadas. Boa, jogou a real aí, ó. O pessoal tá falando aqui, ó, que vai votar no Pablo Marçal. E o Brigadeiro? Qual que é a sua treta com o Brigadeiro? Toda hora ele fica te marcando lá, te provocando. No Agora nem Twitter adianta me mesmo. marcar porque eu tô sem Twitter, né? No Twitter ele ficava te marcando lá, te provocando. Eu transo muito. Não, o Brigadeiro é um sujeito de baixo QI. Porque imagina, o cara chega pra mim, eu chamei ele de burro, né? Sim. Falei, o Brigadeiro é burro. Aí eu fiquei fazendo várias piadinhas dessa. O Brigadeiro é um cara que se juntou aos bolsonaristas pra ficar querendo cargo. Só que, imagina, né? Você vai dar cargo do quê pro Brigadeiro? É um cara cuja única habilidade é falar que transa muito? Aí o Bolsonaro não deu um cargo pra ele. Porque o Bolsonaro não é um sujeito que fica lá vendendo carguinho. Ele é um sujeito que pensava tecnicamente. Aí o Brigadeiro ficou tristinho, que não teve carguinho, e resolveu apunhalar o Bolsonaro. Quer dizer, ele... essa que é o é resumo igual o da Nando história. Moura. O Nando Moura queria que um amigo dele fosse da PGR. Não foi o amigo dele, ele começou a apunhalar o Bolsonaro. Olha. Quer dizer, eles não estão nem aí pro bem comum, pro povo, eles não têm Sim. princípios. Aí eu falei que o Brigadeiro era burro. Aí chegou lá no podcast lá, o Brigadeiro, você sabe, o gordinho, você sabe fazer uma cirurgia aí numa cachorra que tá com não sei o que no útero? Falei, não, cara, eu não sou veterinário. Você sabe fazer aí uma dieta pra um atleta? Falei, não, cara, nem eu faço dieta direito pra fazer pra um atleta, cara. Só que tem uma diferença. Eu não me meto a ser nutricionista, eu não me meto a ser veterinário e porque eu sou burro nessas áreas. Eu não conheço essas áreas. Não me meto a conhecer. Só que a sabedoria está em saber o meu lugar. Eu sei que eu não sou bom nessas áreas, eu não me meto. Agora, o Brigadeiro é um completo tapado em política e se mete em política. É como se eu fosse querer fazer a cirurgia numa cachorrinha, pô. Eu que não sou veterinário. Então essa é a diferença. É quem não tem sabedoria. Ele se mete em área que não é dele. Brigadeiro, política, economia não é sua área. E muito menos moral e ética. E por isso aí ele fica te provocando lá no Twitter e provocando também o Gorgonoide também? Fica provocando o Gorgonoide, provocando o Tiff. Por quê? Porque o Tiff e o Gorgonoide são sujeitos comprometidos com a verdade, corajosos, que defendem o país. Dentro da área deles, eles fazem lá o que eles podem fazer em nome do bem comum. São Sim. pessoas sérias, honestas. Aí eles ficam lá atacando. Por quê? Porque a hora que você vê pessoas sérias e honestas defendendo a verdade, o MBL fica desesperado, porque o MBL é a mentira, é a farsa. Aí eles atacam as pessoas que falam verdades. Aí o pessoal do MBL aí, ó, já ficou o papo reto, né, Cogos? E deixa eu te fazer uma pergunta também, Cogos. E eu só queria mandar um Não, recado, porque pode ficar à vontade. tem muito jovem ali que vai votar a primeira vez, 16 anos, 17 anos, 18 anos, que segue o MBL. Porque estão cansados dos comunistas, dos socialistas. Não existe direita, não existe liberdade econômica se você não tem princípios morais arraigados, tradições. Então, quando o MBL vem com o relativismo moral deles, que não é só de ideias, mas também de conduta, vocês acham que eles vão defender a sua liberdade econômica com compromisso e com coragem? Não vão! Eles vão te trair igual eles traíram o Bolsonaro. Eles vão trair vocês igual eles traíram todo mundo. Então, se você vira um político falando que vai defender a sua liberdade econômica, vai cortar imposto, você tem que ver o que ele fala sobre moralidade. Verdade. Se ele não defender as tradições morais do Ocidente, eu não acredito no papo dele de liberdade econômica. Faz sentido o que você falou agora. Porque aí ele não tem caráter, né? Pra seguir. Ele vai seguir conforme a onda. Uhum. É, meu, tá aí. Tá cheio de estelionatário eleitoral por aí. Tem bastante. E, Cogos, como você consegue ver que um cara é um estelionatário eleitoral? Você vê pelo que o cara postou, pelas condutas deles, porque agora eles estão se passando de bons moços, né? Agora eles não falam mais mal do Bolsonaro, você reparou? É? Não estão falando mais mal do Bolsonaro, nada, não aparece nada. Eles não estão ali querendo atacar ninguém da direita, que tem uma relevância grande, como o Nicolas e outros caras assim. Eles estão quietinhos. Atacaram o Nicolas até não poder mais. Agora que chegou a eleição, agora não, chegou na eleição agora. eles contam com a memória curta dos outros. Que são mau caráter, né? Claro, não dá pra prever. Não dá... Na Bíblia fala, né? Maldito o homem que confiar em outro. Só dá pra confiar realmente em Deus. Sim. Agora, existe uma coisa que nós chamamos de probabilidade. Você tem que votar de maneira razoável,
vendo qual é o passado da pessoa. Então a primeira pergunta que eu faço, Luan, Hum. aonde o seu candidato estava em 2020 e em 2021? Ele estava trancado dentro de casa? Ele estava defendendo a ditadura sanitária? Ele estava Verdade. atacando o Bolsonaro? Estava xingando o Bolsonaro de genocida? Sendo que o Bolsonaro estava defendendo a liberdade de ir e vir? Estava lá defendendo fralda obrigatória? Estava lá defendendo outras coisas obrigatórias que eu não posso falar o nome porque eu já perdi um canal assim? Então, se esse sujeito estava defendendo a ditadura sanitária, estava do lado da OMS, dos globalistas safados, esse cara não é confiável. Onde eu estava em 2020? Eu estava na porta da casa do Calcinha Apertada, gritando fora a Dória da Calcinha Apertada. Até o comandante do destacamento de choque me conhecia pelo nome. Ele falava boa noite, Cogos. Falava boa noite, Major Daniel. Tava lá cumprindo ordem. Eu chegava lá, fora a calcinha. Aí, até amanhã, Major Daniel. Até amanhã, Cogos. Eu tava lá. O Dória me ameaçou de prisão, ameaçou minha família. Eu perdi vários canais. Eu tinha um Apoia-se. Onde eu tirava um dinheiro bom ali. De doação. Aí o Apoia-se, que é uma empresa sem nenhum princípio, sem nenhum caráter, que tem que ser boicotada, falou, Cogos, você estava fazendo esse vídeo aqui numa manifestação contra as medidas sanitárias e sem máscara. Se você não remover esse vídeo e se retratar, nós vamos cortar o seu apoio. Aí eu falei, então corta, porque eu não vendo minha alma, seus filhos daquilo. Que eu não me vendi. Então era isso que eu tava fazendo em 2020. Esse é o primeiro grande teste. Segundo grande teste. O que o seu candidato estava fazendo no final de 2022? Ele estava ao lado do povo, ao lado dos patriotas? Ou ele estava ao lado da petralhada? Essa é outra pergunta importante. Então agora vem pagar de direita. E outra coisa, né? O seu candidato, ele é monotemático? Toma cuidado com isso. Então tem cara que fala verdades, mas fala verdade de um tema só. É um cara que só fala de segurança, é um cara que só fala de economia, é um cara que só fala de costume, é um cara que só fala de aborto. Lembre-se que um parlamentar vai votar muitos temas. Então, às vezes, você vota num sujeito que é pró-armas, eu também sou pró-armas, mas vai ver o cara é um socialista na economia. Verdade. Às vezes você vai votar num cara que defende a liberdade econômica, mas o cara defende aborto, que é assassinato de criança. Então o sujeito tem que ser direita total. Ele tem que defender a direita toda, de liberdade econômica, pró-armas, contra o aborto, a favor da pátria, a favor dos bons costumes, a favor da liberdade do indivíduo e da família contra a opressão do Estado. Se ele vier com uma pauta só, o que esse cara vai aprontar lá dentro na hora que vierem temas que não são a pauta dele? Verdade, faz sentido, né? Porque às vezes o cara só vê um tema ali e fala, o cara, legal, o cara é liberal na economia, mas aí você vai ver em outras áreas o cara fica totalmente isentão. Fica deixando levar conforme a manada, né, Cogos? Exatamente. E o cara tem que ter coragem moral. Se em algum momento o cara já se dispôs a levar tapa na cara pra defender o que é certo, talvez esse cara seja mais honesto e não se venda. Agora, se o sujeito tá sendo de direita só agora ali, que é conveniente, a hora que não for mais conveniente, ele vai se vender. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.